Gostei da música que eu ouvi. Porque parou por quê, minha querida? Amém. Que bom revê-la. Tá mais linda agora. Tem bebê. O bebê tá ali dormindo. Uma maternidade que fez bem, né? Não é? Ai, de vez em quando eu acompanho. Eu falei, meu Deus do céu, que coisinha bonitinha. Bom, minha A gente querida, encontrou até mais gestante ainda, né? Foi. Que bom. Eu lembro de você assim, né? Andando assim, que já tava, né? Esses finalmente da gestação é pesado, né? Verdade. Que bom estar recebendo, né, você aqui no nosso centro. Eu amo o centro, né? Eu amo. Então, assim, eu amo vocês, amo o pessoal. Então, assim, não poderia deixar de estar com vocês. E, assim, você foi muito cuidadosa, né? Esperar o meu tempo, esperar, né, um momento que eu tivesse um pouco menos atribulada. Isso. Terminar de a gente ouvir a música e a gente vai conversar um pouquinho hoje. O pessoal está entrando também, né? Oi? O pessoal também está entrando. Isso é a Cunei falando do poema, né? Desse tempo em que a gente não está se abraçando. Enquanto um abraço faz falta. E a gente tem essas versões diferenciadas, né? Mesmo sendo... E o legal é isso, né? Você aí, eu aqui, você aí na Bahia, eu aqui, né, em São Paulo. Então, assim, é muito bacana. Pelo menos a falta do abraço tem sido apaziguado por enquanto, pelo olhar. Eu gosto muito, né, do contato visual. Então, acredito que é um jeito de, pelo menos eu olhando, eu não pego, eu não abraço, mas assim, o olhar e ver esse sorriso lindo que você tem, né? Eu sou fanzona do seu sorriso. Então, minha querida, é muito bom. Está sendo um abraço para a alma. Eu também digo o mesmo. Você faz parte do meu processo. Né? E quando a gente fala de um tema que é tão pesado, né, a gente encontra pessoas profissionais que têm uma sensibilidade tão grande como a sua para poder falar do suicídio. Né? Mas hoje a gente vai falar de pandemia e psicologia, né? Ressonâncias e sentidos. Hoje vou me apresentar, as pessoas estão chegando, né? Meu nome é Gilmara, eu sou psicóloga, né? Eu acabei abraçando essa ideia de duas colegas, parceiras e amigas, né? A Cecília, a Maria Cecília e a Lígia, né? De a gente abrir um espaço em que a gente possa discutir temas dentro da Gestalt terapia. Né? Nosso centro, ele surgiu nesses processos aí da pandemia. Né? E aí hoje é a nossa primeira live, né? E a gente está muito feliz em você ter aceito o nosso convite, da gente poder conversar um pouquinho dentro desse cenário que está um pouco bagunçado, mas acho que se faz necessária essa bagunça, né? E principalmente para poder dar uma olhada para a nossa profissão, né? Que às vezes é muito... só é chamada para a gente, tipo assim, pagar um incêndio. Mas, assim, a gente está vendo que hoje a psicologia, ela tem uma grande importância dentro desse cenário que a gente está vivenciando no nosso Brasil e no mundo. Então, Karine, eu quero que você se apresente um pouquinho e a gente vai conversar um pouco, tá? Eu sou Karina, educadora dos pés descalços, porque fiz uma promessa, inclusive para gerenciar minha própria crise há 6 anos atrás, pela inflamação cerebral. E aí, então, eu fiz uma promessa que eu poderia ficar e entrar em solo sagrado
né, que seria consultório e sala de aula, porque eu também sou professora, além de gestalt terapeuta, e que para reverenciar a vida e a possibilidade de eu me resgatar existencialmente, eu faria descalço. Então, essa é a primeira apresentação que eu faço. A segunda apresentação é que eu sou psicóloga, eu sou pós-doutora em psicologia e, com muita honra, eu sou uma pessoa que é amante da vida. Então, eu já saio, vocês viram que eu comecei com uma questão pessoal, vou para a profissional falar da minha titulação e volto para a minha apresentação pessoal, porque essa forma entre permeado, que eu sou como pessoa e profissional, tem me ajudado e muito, principalmente no gerenciamento de crises e agora durante a pandemia. Achei sensacional a proposta, não sabia que eu ia ser a primeira pessoa, então que para mim fico mais honrada, né, de estar fazendo essa live, muito mais honrada mesmo, porque assim, e agradecida, porque quando a gente inicia qualquer situação, e quantos de nós durante essa pandemia não tivemos de iniciar, reiniciar, recomeçar e aprender a cair. Eu acho que essa pandemia tem se manifestado uma crise também. E crise, a gente sabe que é um período que a gente passa um momento decisório. É um momento que a gente tem que fazer várias escolhas e várias renúncias, porque foi nos obrigado, né, a gente lidar com várias limitações. E principalmente limitações que nos lançaram para um desconhecimento absurdo. E você falou uma coisa muito bonita. Nós, da psicologia, antes éramos chamados para apagar o incêndio. Hoje, cada vez mais, a nossa psicologia ela tem sido uma das fontes, inclusive, de saúde existencial. E eu tenho achado, bom, primeiro que eu nunca trabalhei tanto como antes, sabe? Antes pandemia. Não que eu não trabalhasse, sempre trabalhei bastante, mas assim, a demanda agora e a valorização, principalmente para as questões da saúde mental, tem sido, assim, muito colocada em evidência. Então, achei muito bacana, né, de você estar me fazendo esse convite para a gente conversar mesmo sobre essas questões que têm nos acontecido, que têm nos limitado e que têm nos lançado para a inovação. Isso. E falar em saúde mental não tem como tocar, né, nesses processos ansiosos, né? Que, na verdade, a gente vivia em uma situação muito frenética, vamos dizer assim, né? Muito trabalho, né? A gente, às vezes, não tinha tempo e, de uma hora para outra, a gente se vê isolado, né? Isolado de tudo, isolado de todos, trabalho dentro de casa, né? E como é que chega isso para você, Karina? Como é que você vem trabalhando isso? Né? Como é que os pacientes remotamente, vamos dizer assim, chega para você? E como é que a gente vê a psicologia dentro desse cenário, né? Eu me percebi em várias fases. Quando começou, me senti muito brava, né? E aí eu constatei, que é um título de um livro meu, que a vida não é do jeito que a gente quer. Né? Então, assim, muitas vezes eu queria sair, só que também a gente precisava se resguardar na nossa imunidade. E foi uma questão muito importante isso, porque, assim, eu vi naquele primeiro momento, em março deste ano, eu me vi, assim, tentando entender o que estava acontecendo, obviamente todos nós, né? Mas eu também constatei, Gilmara, uma coisa que eu achei muito importante. Talvez durante o período da inflamação cerebral, que foi um adoecimento autoimune, que eu precisei ficar e passar por todo o processo de isolamento, de tentar me resguardar, de tentar policiar quais eram as atividades que eu poderia fazer ou não, sabe? Isso para mim virou um exercício. E que chegou agora na pandemia, eu falei, gente, se eu não tivesse adoecido há 6 anos atrás, talvez eu não suportaria ficar aqui em casa durante tanto tempo. Então, aquele break, aquela parada já tinha acontecido, pelo menos na minha vida. E aí isso me deu um pouco de parâmetro para entender o desespero que muitas pessoas sentiram. Porque para as pessoas que eu conheci, a maioria, porque
né? Ninguém, assim, primeiro que a minha doença autoimune é extremamente rara, né? Então acomete de 0,8 a cada 100 mil pessoas. Isso quer dizer que não era nenhuma. Então eu tinha 0,8, né? Uma consideração que, assim, eu não tenho uma outra pessoa que eu conheça que viveu essa parada obrigatória. E foi muito interessante porque isso me deu fôlego suficiente para compreender, porque a gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Então, assim, eu achei muito especial, porque eu fui percebendo e acompanhando muitas pessoas que foram obrigadas a pararem e elas se sentiram desesperadas, numa impotência, numa sensação de desesperança, numa sensação de que, putz, eu não tenho o que fazer agora, porque como é que, né, tá muito diferente tudo. E aqui em casa também, né, então assim, tanto na minha vida quanto acompanhando as pessoas, eu fui vendo essa sensação de desespero, primeiro, diminuir, mas o desespero começou porque a gente foi pego desprevenido. Só que como a gente começa a constatar que, bom, a vida não tem controle, e realmente foi o mundo, não foi só o Brasil, foi o mundo que a gente foi obrigado a fazer esta parada. Por um lado, é uma tragédia, é uma dificuldade, é um sofrimento, claro que é, porque é uma crise que a gente tem passado, sim. E eu falo que é uma crise pandêmica, né? E crise é realmente um momento de decisão e de separação. Separa a ação do conhecido. E muitos de nós tivemos que nos separar daquilo que era conhecido. Principalmente, né, nós, psicólogos, que tivemos, né, de fazer e se treinar para ser youtuber. Essa foi a grande, né, sabe, transição que eu tive. Eu sou uma professora, à moda antiga, ainda sou do tempo de giz. Eu nem sei se você, né, tinha contato com isso, mas assim... Quando eu era pequena, eu falava assim, eu quero ser professora e eu quero andar com giz na minha bolsa e apagador. Eu achava o máximo isso quando era pequena, então eu me formei, eu batalhei na vida acadêmica, realmente na trajetória acadêmica para ser professora. E assim, para quem tinha o orgulho de lidar com o giz, hoje eu posso falar que eu tenho orgulho de entrar numa live sem tanto desespero. De cair, a conexão, que se cair a gente volta e não se machuca, sabe? Então, assim, eu aprendi a ressignificar. Ressignificar que essa é a minha proposta, inclusive, no gerenciamento de crises. A gente tem que aprender a gerenciar a crise, ressignificando as nossas percepções e acolhendo integralmente o nosso sofrimento existencial. Esse é o programa RAISE, que nada é por acaso, né? Que é o resultado do meu pós-doutorado e que eu tenho aplicado para muitos casos de gerenciamento de crises provocados por tentativas de suicídio e suicídios consumados, mas eu apliquei agora durante esse tempo. Tanto é que nasceu um programa RAISE Somos Mudanças. Por quê? Porque eu já antecipava, não tinha bola de cristal, mas não precisa ser muito inteligente para saber que muitas vezes, quando a gente né, colocado numa situação de restrição, numa situação de desconhecimento, a gente vai lidar com quadros ansiógenos, sim. Porque muitas vezes o medo transforma, né, é transformado em pânico. Então você vê que, né, hoje em dia, né, a gente fez todas as ações, a partir do dia 19 de março a gente começou as primeiras ações. E eu fiz com alguns professores da suicidologia da USCS e também com a primeira e a segunda turma dos meus alunos lá da pós-graduação em suicidologia. Então, para mim, hoje que eu olho, falei, nossa, quanta coisa que a gente fez e tem feito ainda, né, as nossas ações estão acontecendo exatamente para fazer esse acolhimento do desconhecido, para fazer o cuidado dos quadros ansiógenos e de depressão e de vários outros transtornos, e para a gente habilitar as pessoas para entender que isso é uma fase. Agora, até quando que vai passar? Não sei, isso não importa mais.
Porque antes a gente ficou na promessa 40 dias, depois se estendeu 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Você não pode falar que o teu ano acabou. Não, porque ainda a gente está vivendo e, o melhor, boa novidade, garantimos nossa imunidade, estamos vivos, sim, né? Infelizmente, vivemos alguns lutos de mortes concretas, as pessoas, né, conhecidas da gente, né, se foram, partiram, infelizmente, e ao mesmo tempo a gente está tentando ainda se ajustar criativamente. Eu nunca vi tanto ajustamento criativo belíssimo e tanta sabedoria organísmica durante essa pandemia. Então, assim, os conceitos, as ideias gestálticas, para mim, Gilmara, fizeram muito sentido, porque eu falei, gente, olha que beleza. Na impossibilidade, quando um ser humano se vê prensado na parede, extremamente sem, né, sentido na vida, ó, as pessoas se viraram e têm se virado. Isso que eu acho mais esperançoso, que a gente tem que considerar. Que é capaz, né? É a capacidade do humano se reinventar, né? Que às vezes, durante alguma circunstância, não se percebe essa capacidade, né? Esses ajustamentos, né? E não tem como não tocar, a gente fala tanto da saúde mental, né? E pensar, o suicídio ele já existia, né? As pessoas acabam morrendo, mas assim, falar nesse processo de pandemia, como é que as taxas, não tem como não pensar nas taxas, não tem como pensar nas pessoas que a gente acaba acolhendo, que fala sobre esse processo de suicídio. E como é trabalhar, né, Karina, com essas pessoas, com esses indivíduos, né, o humano, que chega para a gente na situação remota para poder falar da morte, né, nesse tempo de pandemia. Então, ainda não se tem um número, né? Até porque, assim, a gente está no meio, né? No olho do furacão, a gente não tem ideia do que está acontecendo conosco, né? Assim, mas a gente pode antecipar vários adoecimentos e, por consequência, quando eu falo adoecimentos não só mentais, mas existenciais, porque se a gente sabe que uma das características 3 características, desamparo, desespero e desesperança do comportamento suicida, a sensação de ambivalência, a sensação de que eu não suporto o meu sofrimento, que ele é intolerável, que ele é insustentável, tudo isso faz com que a gente comece a acordar todos os dias falando, mais um dia do mesmo jeito, porque a gente começa a entrar também num tédio dessa rotina. Eu mesma, assim, eu tive que me adaptar a fazer atendimentos online, como eu sou muito, assim, tete a tete, né? Eu precisei dar aula, né, online, quer dizer, várias situações, e o meu contato predominantemente tem sido, assim como todos nós, e assim como nós estamos vivendo aqui agora, né, é online. Só que, às vezes, faz falta realmente o calor humano, que isso não passa na telinha, isso não passa pela internet, infelizmente. Só que também eu entendo, assim, o quanto que a gente pode falar sobre suicídio agora, mas, de fato, os números, eles ainda não foram dados. O CVV falou que os números de ligações diminuíram, os números de suicídios também. Aí aí a gente, lá na suicidologia, lá na pós, a gente fez uma pesquisa, né? E o Edson, que é um dos professores, ele fez todos os estudos, né, que estão acontecendo agora para a gente falar sobre o assunto, obviamente, porque a gente ia ser perguntado, como você acabou de me perguntar. E, de uma forma muito interessante, os números diminuíram. Eles não aumentaram. Agora, que aumentarão, não duvido, tá? Mas eles não aumentaram. Por quê? Vamos pensar, e a gente começou, e isso não é só uma hipótese minha, mas, assim, de várias pessoas e desses professores que a gente estava comentando, que talvez, por exemplo, hoje em dia, como a família está muito próximo, então o acesso ao método letal diminuiu. Vamos parar para pensar.
A ideia, né, também de você estar lá com aquele efeito sentinela, com a pessoa que estava em vulnerabilidade, você teve essa proximidade. Então, achei muito interessante também. Por exemplo, eu ouvi uma das lives de um amigo meu que é psiquiatra, ele falando que os números de pessoas, inclusive instituições com autolesão, não generalizem, tá, gente? Eu só estou trazendo um ponto de discussão para a gente realmente ter uma ampliação, tá? Mas ele falou que na instituição que ele conhece e ele trabalha, os números de autolesão diminuíram. Por quê? Vamos pensar, a vigilância está maior. Lógico que a gente sabe que a autolesão é um processo de ansiedade, ansiógeno, que traz, muitas vezes, a pessoa fala, para não lidar com aquela situação, eu prefiro me colocar em dor física à dor emocional. Só que, assim, os conflitos, a violência doméstica também aumentou. Por outro lado, a gente teve que se haver com os nossos pares. E eu achei isso muito interessante, porque você vê que no começo houve muita crise, muitos conflitos e muitas desarmonias, violências domésticas. Mas eu acho que esse foi realmente o ajustamento que nós tivemos na família. Quer dizer, a gente precisou, né, ficar aqui encarando, dividindo o mesmo espaço, dividindo o mesmo tempo. Quantas vezes eu tive altos paus aqui, né? Brigas homéricas aqui com os meus filhos, com o meu marido, quem que vai ficar aqui no escritório, quem que vai ficar lá, porque é isso. Como é que você vai dividir? Às vezes o teu espaço não é tão grande. Como é que você vai dividir, por exemplo, você vai fazer terapia, eu vou fazer com meu marido do meu lado, porque eu não tenho tempo. Então, assim, muitas vezes eu fiz terapia, né, em alguns, assim, no carro, eu tenho clientes que fazem na lavanderia, que se trancam no banheiro, vão... Por quê? Porque também não podia sair, né, para a sociedade, porque também corria o risco, você entende? Sim. Quer dizer, tudo foi abalado, a gente ficou sem aquilo que a gente chama de fronteira. Você percebe? Qual é a fronteira? Nada. Né, me impede da gente estar aqui e meu filho agora está numa vibe que eu estou adorando. De vez em quando eu estou no meio do atendimento, ele resolve abrir a porta e me dar um beijinho. E os meus clientes gostam quando eles veem isso. Né? De vez em quando, e às vezes eu fico agora torcendo, porque antes ele estava na fase da pré-adolescência, ele não queria saber de mim, né? Então, agora ele para, depois, durante a aula, ele para no intervalo, ele vinha ou vem aqui, abre a minha porta, que eu estou no escritório da minha casa, e me dá um beijinho. Eu falo, gente, ao mesmo tempo é muito esquisito, porque as pessoas olham, Sim. A minha intimidade, minha privacidade já era, né? Porque assim, vocês estão olhando uma parte da minha casa. Normalmente é onde eu fico para fazer as minhas lives, né? Vocês estão olhando o quadro da minha história aqui, a mandala da Flor da Vida, quer dizer, vocês estão olhando uma parte e eu vou até a tua casa. Então, aquela história da psicologia neutra, daquela ideia de que a gente não tem mais. Isso também foi nos retirado, não é? Então, isso tudo para falar para você assim, como é que a gente vai falar do suicídio e dos números? Ah, a gente vai falar assim, depois que eles efetivamente acontecerem, depois que a gente tem realmente alguns dados, mas os números não importam. Por quê? A gente já está fazendo a diferença na psicologia, a gente já está atuando. E uma das coisas que eu mais me preocupei realmente é transformar a dor em amor, porque todos estávamos em dor. E eu coloquei uma das frases do programa Raise Somos Mudanças. Suportaremos a dor com atos de amor. Eu nunca vi tanta ação gratuita, tanta ação que vocês podem criticar falando assistencialista. Gente, mas na condição que nós estávamos, como é que eu não vou fazer um trabalho de juntar os profissionais psicólogos com os grupos de vulnerabilidade, com os negros, LGBTQIA+, com os migrantes, com os refugiados? São todas as ações que a gente ofereceu e tem oferecido até dezembro, né? Para os negros a gente aumentou, né, para
março, até março. Quer dizer, o atendimento... Você fala, mas Karina, você pode me criticar por isso, me julgar por isso, mas eu falei, você fez alguma coisa? Porque é isso. Esse serviço está sendo oferecido desde março deste ano, quando começou a pandemia, enquanto todos nós estávamos também preocupados com a nossa existência, com a nossa vida. E eu nunca vi tantas ações de amor. Então, o que a gente fala? Dos suicídios? Não, Gilmar. A gente vai falar da vida que tem acontecido, que a gente está preservando com as nossas ações. Eu tenho uma frase que eu falo, agente, escrito separado, tem de ser agente de mudanças. Isso quer dizer que se a gente entender, e é isso que eu penso o tempo inteiro, eu não trabalho na ideia de evitar suicídios, porque eu não sou onipotente. Eu não vou conseguir nunca evitar. E você sabe que eu tenho uma perspectiva de que a gente precisa parar com essa confusão que todo mundo fala que o suicídio pode ser evitável. Não é evitável. A prevenção não significa evitação nem previsão. Gostaria eu de poder falar que eu evito. Não evito. O que a gente faz são ações em prol dessa saúde existencial, em busca do ser humano, na sua integridade e no seu acolhimento. Isso. Eu não sei se eu te respondi, eu te deixei mais confusa. Não, ainda. Respondeu sim. Respondeu sim, Karina. A Ana Lúcia, né, ela coloca aqui que as ligações sobre o suicídio podem não ter aumentado, mas as pessoas falando sobre depressão, vazio, solidão aumentaram muito. Isso é muito verdade, porque agora também não tem um outro jeito, né? Porque assim, o que eu também percebi isso foi, as pessoas que já tinham um diagnóstico, que já estavam em tratamento, lógico que sofreram, sim, mas elas já estavam em andamento. Agora, o que a pandemia obrigou? As pessoas que não aceitavam nem procurar um médico, ajuda, eles foram obrigados, tá? E aí, então, essas pessoas se viram numa certa situação de caos existencial, sim, viveram um tsunami e foram obrigadas a se haver, não somente com as pessoas da família, mas se haver com a gente, né? Com ela. Porque o que mais aconteceu nessa pandemia não foi a possibilidade da gente silenciar. Quando a gente fala de isolamento, a gente foi obrigada também a se isolar e a única conexão que a gente tinha era pelo celular, pelo e-mail, pelas vias virtuais. Você também, se você saísse, você precisava chegar, assim como você precisa, colocar, se banhar de álcool gel, tomar um banho, para você não contaminar as pessoas, se você saísse. Porque se você ficou aqui, querendo ou não, cada um tinha a sua própria vida. E aí, assim, hoje a gente vê que no começo estava muito confuso em termos de tempo e de espaço. Agora, eu vou te perguntar, será que todas as pessoas da tua família não têm o seu lugarzinho próprio? Para começar, amanhece. Mas antes era uma... Aqui em casa era assim. Onde eu vou? Para onde eu... Né? Quer dizer, eu achando também que meus filhos, né? Acompanhando a lição de casa, mas eles estavam jogando. Quer dizer, tem muita coisa aí que foi acontecendo de novidade que, assim, a gente acha que tem o controle das coisas. Não tem. Então, sim, eu concordo com essa pessoa que falou. As pessoas estão falando mais. Por quê? Porque agora, porque assim, a crise, e isso eu aprendi com uma das lives da Maria Helena Franco, ela fala assim, que a crise acontece quando a gente percebe a situação caótica. E eu tenho trabalhado também, por isso que eu trago a ressignificação de percepções, né, que é necessária, porque se eu entendo que a situação é caótica e que vai me acontecer algo muito grave, eu vou ficar andando de armadura, concorda? Sim, sim. Que é aí o que eu falei, o medo vira pânico. Vira pânico. Agora, muitas pessoas já estão percebendo o próprio sofrimento.
E é ruim, é horrível a gente sofrer. Não estou falando para você ser masoquista, mas a gente vai só sair do nosso sofrimento se a gente entrar nele. E lembra que quando eu fui dar curso para você, eu falei para vocês da turma que o primeiro passo que a gente tem de tomar, se é que eu posso falar, né, que a gente pode tomar algum passo, é olhar para a ferida. Sim. Se você não olha para a sua ferida, né, nada vai acontecer. Por que houve várias brigas também? É porque a gente ama, porque se a gente não gostasse, a gente teria saído. Ah, mas Karina, tá todo mundo nessa pandemia. Não, por isso que a gente falava, e eu falava bastante para as pessoas, nenhuma decisão é feita quando você está no olho do furacão. Porque vai ser uma decisão que é muito do teu coração, que eu adoro fazer decisões no coração, mas não em crise, não enquanto você está sangrando, não enquanto você está em carne viva. Então, assim, a gente foi obrigado a se olhar, né, Gilmara? Quantas e quantas vezes você não parou para você pensar, gente, o que está acontecendo no mundo e comigo aqui agora? Você perguntou isso? Porque eu fiz várias vezes essa pergunta. Várias vezes. Né? Eu costumo dizer que eu acho que eu vivi 2 gestações. Depois... Da luz de colocar a minha filha no mundo e a minha gestação, porque na hora que eu precisava ir, eu precisei ficar dentro, né? Me isolar, mas por conta de algum cuidado, né? A questão desse cuidado, do cuidado com ela, do cuidado comigo, do cuidado com minha mãe. E é muito isso do que você falou, né? E assim, eu trabalho em CAPES e vejo muitas pessoas fazendo a triagem e falar, né? Parece que é uma palavrinha mágica, eu estou ansioso. E sempre em função da pandemia. Que não necessariamente precisa de um processo de medicação, né? Mas esse do falar, do sentir a dor, de olhar para essa dor, porque antes não podia, né? Por conta dessa vida agitada, dessa correria, mas a maioria dos pacientes, né, que acaba sendo acolhido no CAPES em função desses processos ansiosos, é muito disso, né? Agora, eu estou ansioso, e aí não necessariamente precisa de uma medicação para poder acalmar, mas de falar, de estar, né, pronto, de fazer essa escuta. E o que você traz é muito importante, porque assim, eu costumo falar para as pessoas que falam isso, estou ansioso, eu falo, eu também, e eu falo também, estranho seria se você não estivesse ansioso. Isso. Aliás, eu não conheço ninguém que esteja enfrentando essa fase que não esteja dessa forma. Sabe, não é que é obrigatório, não faz parte agora, mas assim, né? Não é obrigatório você sentir ansiedade, mas, olha, é inevitável a gente pensar nisso, porque quando você é lançado realmente para o desconhecido e com uma ameaça de morte, porque esta é a questão. E assim, se a gente for ver, assim, a angústia de finitude é uma das ameaças de um ser humano maior. Por isso que muitas vezes é tabu, por isso que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre morte, mas é a única certeza que a gente tem. E é estranho isso, né? Porque eu não fico falando o tempo inteiro que você vai morrer, eu também não fico falando que eu vou morrer. Mas a partir do momento em que a gente tem uma certa obrigatoriedade para a gente se proteger, porque o resultado final é não morrer, para pensar em tudo, né? Porque assim, para pensar no que a gente enfrentou. O mundo foi ameaçado nessa imunidade. Então isso é muito sério. E mesmo aqueles que talvez tinham se protegido, vai lá saber o que aconteceu, que eles ficaram mais vulneráveis e efetivamente morreram pelo Covid. Quer dizer, isso é muito triste lidar diariamente com a possibilidade de você ter alguém que você ama morto. Uhum. E é constatar, e assim, uma das coisas que eu mais assim, acho importante a gente falar, né? Porque a morte de um outro nos faz lembrar da nossa própria finitude. E isso, para as pessoas, isso dói. Uhum. Só que é um lembrete para você viver em plenitude a tua vida.
Porque a partir do momento em que você fala, eu também sou finito, eu também vou morrer, e o meu tempo, né, se não for o caso do suicídio, mas o meu tempo vai expirar. Eu costumo também falar assim, todos nós temos uma senha. Só que a gente vem aqui, né, e a gente não sabe o número da nossa senha, salvo o suicídio. Mas, assim, a gente não sabe. Então, por isso que quando a gente constata sobre a nossa finitude, é hora da gente começar a falar, o que eu fiz até agora? Eu fiz muito. E aí, se eu estou ansioso, é porque eu estou vivendo num futuro, só que o futuro só vai acontecer se eu cuidar do meu aqui e agora. Então, todas as vezes, as minhas intervenções com as pessoas que colocam, primeiro, é legitimar. Quando eu falo, estranho seria se você não estivesse ansioso. Uhum. Entrar em parceria falando, eu também estou ansiosa. E começo a falar, o que você pode fazer aqui agora? Porque do futuro a gente não tem como antecipar. Não temos bola de cristal. Mas o que você tem feito aqui agora, inclusive, para você exercitar a sua proteção e o seu bem-estar? Não, porque daqui a algum tempo, não. Eu falo, o que você está fazendo aqui agora? Por exemplo, aqui agora eu estou falando com você. Porque é uma escolha. Porque é uma opção que eu me dei na minha vida. Eu poderia estar usando o meu tempo para outras coisas, mas eu quis ficar com você pelo carinho e pelo amor que eu tenho por você. Você entende? E eu acho que a gente está sendo convocado a cada vez mais olhar para o nosso aqui agora. Sim. Porque esses são quadros ansiógenos que as pessoas ficam olhando para um futuro e elas deixam de exercitar aquilo que elas podem fazer, porque a única coisa que a gente tem é aqui agora, né? Sinto muito, é o que temos para hoje, né? Então, né? É a tomada de consciência que a gente tanto fala, né? Nesse presente, o que pode ser feito agora. É. E eu acho que também, assim, o fluxo, não sei se para você também, como psicoterapeuta, tem mudado, o fluxo de atenção tem sido, assim, também diferente, né? Uhum. A gente trabalha com uma concepção da relação dialógica, que é a presença que a gente fala, né? E que a necessidade de estar com o cliente em presença. Isso tem mudado muito também para mim, porque eu vejo os meus clientes, por exemplo, conversando comigo e atendendo e vendo o celular, né? Muitas vezes eu esqueço, eu coloco na mesma tela, né? Porque tem essa coisa da gente conseguir ser onipresente. Eu nunca experimentei tanto a onipresença, né? Porque eu consigo estar em 3 conversas ao mesmo tempo. Isso. Não é? E aí eu estava conversando com 2 supervisionandas minhas, né? E elas estavam falando, os meus clientes também fazem isso. Eu falei, mas a gente não faz? Que história da gente condenar, né, a ideia de que eles não estão presentes na terapia? Gente, vamos em consideração 8 meses que a gente está nessa toada. Sim. Eu não fico culpando os meus filhos, de vez em quando, de pegar o celular enquanto eles estão em sala de aula. Né? Porque não dá para você exigir colocar naquele padrão tradicional conhecido. Não dá. A gente tem que aprender a se atualizar. E flexibilidade é uma das grandes intervenções que a gente ajuda pessoas, inclusive com comportamento suicida. Isso. Porque lembrem que uma das características pela Organização Mundial da Saúde é intolerância existencial. Um pensamento totalmente enrijecido, que tudo vira sempre ou, né, sempre ou nunca, não é? Tudo ou nada, vida ou morte. Fica muito polarizado. E para a gente não ficar mais ansioso, a gente vai ter que se integrar. E eu não estou falando se integrar com o outro, é você com os teus fragmentos. Então é colocar cola existencial. Isso. E o que é essa cola existencial? O acolhimento. A partir do momento que você fala, cara, olha, eu não preciso ser povo, eu não preciso dar conta de tudo. Sabe, de vez em quando eu vou mesmo defletir, eu vou dar uma fugidinha, porque tá cansado, sabe? De vez em quando eu vou ter que dar uma volta, mesmo que sendo dentro da minha casa. Quantas e quantas vezes eu fiquei aqui, né? Dando volta na minha casa. Eu falei, gente, eu não aguento ver a mesma coisa. Aí eu falei, quando eu falava isso, eu falava, então eu tenho que dar a volta pro outro lado.
Mesmo vendo a mesma coisa, pelo menos a ordem muda. Muda. Não é? Isso. Que bom. Sempre é bom te ouvir, Karina. Deixa eu ver aqui. A Lígia, né? Ela falou que e é um aprendizado, né? A questão da dor. Fala, ai meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Aqui. E é um aprendizado, né? Olhar para essa dor, como a gente já tinha dito antes, né? Às vezes, antes isso não era possível, agora existe essa possibilidade, né? Eu posso olhar, eu posso acarenciar, eu posso olhar para isso aqui e poder falar, né? Aqui a Ana Lúcia, ela disse que trabalha no CVV, né? Trabalha no CVV e ela fala muito disso, dessa questão das ligações, né? Da depressão e poder falar mais. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pronto. E assim, falar de saúde mental, né? Cuidar dessa cabecinha aqui, né? Que antes não era possível, né? Que a gente fala que por mais que a gente tenha alguns serviços pelo SUS, né? E pelo SUAS, né? Que é a assistência social, e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, as pessoas acabavam procurando esse serviço para esse processo de acolhimento. Porque, infelizmente, ainda a psicologia é olhada com uma certa timidez, né? Eu escutei semana passada no CAPS, quando eu fui fazer uma triagem, né? E aí perguntou assim, falaram assim, você é psicóloga? Eu falei assim, eu sou. Psicólogo é coisa de doido, né? Ainda existe esse rótulo da questão da psicologia. Mas assim, hoje não mais. Hoje se dá essa oportunidade pelo cenário que a gente está vivendo para poder sim falar que psicologia não é para cuidar de doido, né? E doido somos todos nós, né? Isso. Doido é aquele que não sabe acolher a sua própria fragilidade, a sua própria humanidade, principalmente quando é ameaçado na imunidade. Sim. Doido é aquele que não legitima o próprio sofrimento. E eu acho que não é um aspecto de loucura. Eu acho que é um aspecto de necessidade do ser humano julgar aquilo que ele não conhece e aquilo que ele se sente impotente. Então, também, quando essas pessoas falam para mim, Karina, você é louca por trabalhar com loucos. Essa é o estigma que a gente vive, né? Isso. Em psicologia. Felizmente tem mudado, né? Tem mudado. Mas como você acabou de falar, muitas vezes a gente ouve isso. Aí você fala assim, bom, você acha que o louco é aquele que sofre? Você acha que o louco é aquele que faz alguma coisa fora da casinha? Porque todos nós fazemos, né? Quem é o louco para você? Porque até essa pessoa que fala, porque lembra que eu começo a nossa live falando, a gente só dá aquilo que a gente tem. E se uma pessoa não foi acolhida, Gilmara, e foi tratada como louca, provavelmente é isso que ela vai devolver para um ser humano que está em sofrimento. Antigamente, isso eu me lembrei assim de uma forma, antes que eu ficava brava quando eu ouvia gente maltratando as pessoas que tentavam um suicídio, né? Que você sabe que essa é a minha missão, né? Sim. Fazer esse acolhimento. E eu ficava brava, né? Quando eu ouvia profissionais, lá, tá dando piti, veio de novo o paciente que tá tentando se matar. Só veio, então deixa o cara lá, né? Eu ficava brava. Hoje eu tenho entendido que esse profissional que fala dessa forma, ele talvez esteja em mais sofrimento do que essa pessoa que tentou o suicídio. E aí então eu falo dessa maneira, sim, bem calmamente, porque antes eu chegando, né? Falei, você nunca sofreu, você nunca fala, querendo fazer um trabalho psicoeducativo, né? E eu falei, quem sou eu também? Hoje em dia eu tenho uma toada assim, escuta, deixa eu te pedir assim, te fazer uma pergunta, você sofre? Porque assim, se você entender e estudar um pouquinho melhor, quem tenta o suicídio é porque está em sofrimento. Quando você já foi julgado, eu pergunto, aí a pessoa falou já, né? Ou às vezes a pessoa não quer nem responder.
Aí eu falei, então, se você já foi julgado, eu queria falar uma frase que eu tenho. Quem está longe, julga. Quem está perto, compreende. Você sabe o quanto dói, o quanto fere você ser criticado, julgado, principalmente com alguém que está em carne viva. Se você sabe disso, não faça mais isso. Eu só trago uma, sabe, uma conversa, um diálogo, ou pelo menos uma afirmação falando, eu não vou te condenar, mas você repensa nas suas atitudes a próxima vez que você machucar alguém. E aí eu acho que isso que é importante a gente colocar. Essas pessoas que falam de loucura, não é que eu falo, ai, coitada, sabe? Sim. Mas assim, eu falo que alguma coisa na vida dela, isso diz respeito à vida dela, que também, né? Não me interessa. Porque assim, me interessa aquele que se beneficia do nosso trabalho. E aí eu acho muito legal, porque a gente em psicologia pode fazer muita coisa assim, e tem feito. Sim. Né? Eu amo a psicologia. Eu poderia ser, durante a minha escolha profissional, eu tinha 2 profissões. Eu ia ser ou publicitária ou psicóloga. Do jeito que eu era perdida, você vê, né? Você fala, nossa, Karina, perdidaça. Eu era mesmo, gente. E assim, com 17 anos, eu fico pensando quem a gente sabe, como é que a gente sabe que a gente quer ser, mas assim, eu queria, né, trabalhar ou na psicologia ou na publicidade. Hoje eu faço publicidade da missão existencial das pessoas. Eu faço publicidade da existência singular de cada um. Isso eu gosto. E da psicologia, graças a ela, que eu tô aqui vivinha da Silva também. Né? Então, assim, a gente tem que gostar da nossa profissão. E quem critica, quem condena, quem não quer se afiliar, isso não é problema nosso, sinto muito. Aí eu vou ter que falar, né? Infelizmente, tem pessoas que têm pensamentos rígidos o suficiente para não se beneficiarem porque estão em sofrimento, sangrando, e que poderiam, sem psicoterapia, é tudo de bom, tá? Eu faço divulgação mesmo, né? Eu não abandono meu psicoterapeuta, porque como é que você vai oferecer escuta e generosidade se você não recebeu? Não é? Isso. Perfeito. Tem uma pessoa aqui falando, né, que o irmão dela cometeu suicídio, né? E pergunta como devemos enfrentar a família, né, que não sabia da depressão e ficou sabendo da questão da morte. Como é que é o nome dessa pessoa? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Andréia. O irmão dela que se matou? Isso. Andréia, primeiro eu quero te falar que eu sinto muito. A gente não enfrenta, né? Na verdade, a gente tem de lidar com ela. Eu costumo falar que quem vive um impacto por um suicídio também se sente fragmentado, numa montanha-russa de sentimentos e numa sensação de que a gente também foi embora junto. Então, tanto é que a minha pergunta do doutorado é quem mata quem quando um suicídio acontece. Isso não quer dizer que você, né, não esteja sofrendo, mas eu achei interessante a tua pergunta. Como é que a gente ajuda a pessoa, a família a enfrentar? Você também faz parte da família, né? Então, isso quer dizer, Andréia, que é você se acolhendo e levar, né, também acolhimento para os teus familiares, não tornando o nome do teu irmão um tabu. Porque muitas vezes a gente tem a imaginação de que se a gente não fala sobre a situação, por ser o luto por suicídio, principalmente um luto específico, porque a gente lida com várias acusações, culpa, e também lida com a vergonha. Muitos deles que eu acompanho, meu trabalho tem sido desde 2009, quando eu entro no doutorado, para estudar e para acompanhar enlutados por suicídio, Andréia. Então eu te convido, a partir do ano que vem, se você quiser, nós temos um grupo de enlutados por suicídio, lá do Instituto Sede Sapiens, se chama NAS, Núcleo de Assistência Social, do Instituto Sede Sapiens. Eu vou até colocar aqui, Gilmara, se ela quiser se inscrever, é que a gente encerrou agora, mas em janeiro a gente vai voltar. Vou tentar colocar aqui, ó, esse NAS aqui que está saindo
em letra maiúscula, é em minúscula, tá, Andréia? org.br. Você manda e você fala que você quer se inscrever, inscreva também a tua família e você vai ser, com a sua família, muito acolhida por nós. Nós formamos uma equipe que é composta por pessoas que são profissionais da saúde, do NAS, mas a gente juntou também em parceria com alguns sobreviventes enlutados por suicídio. Então, você vai ser acolhido por gente que está, sabe, no mesmo barco, gente que também sofreu esse impacto, tá bom? Então, pessoas que também estão, a gente considera como sobreviventes. Os enlutados por suicídio são sobreviventes. E que a gente acredita que a gente consegue transformar dor em amor. Tanto é que é o nome do grupo que é do NAS, que chama Grupo Transformador em Amor. Aquele que transforma a dor em amor e que forma, porque trans significa ir além, de transcendência. Então, a gente tem que extrair flor de pedras juntos, tá? Então, se sinta abraçada, acolhida, e se você quiser compartilhar conosco, né, não enfrentando, mas lidando com o seu luto, tá? Acho que dá tempo para uma perguntinha. Nossa, olha, passa. Quando a coisa é boa, passa rápido, minha amiga. Não é? Acho que tem uma perguntinha aqui. Aqui, o que te fez escolher a Gestalt? Eu sou estudante e gosto muito da Gestalt, mas ainda tenho dúvida das abordagens quando vou seguir. Olha só, Mariana, eu acredito muito que não é a gente que escolhe a abordagem. A abordagem nos escolhe. Só para contar um pouquinho, eu sempre gostei de pesquisa empírica, sempre gostei de pesquisa quantitativa, Mariana. E eu, no terceiro ano de faculdade, entrei para ser responsável pelo biotério. Biotério é aquele lugar que tem os ratinhos albinos para as pesquisas experimentais. Sendo assim, desde o terceiro ano, na psicologia experimental, fui fazer o meu quinto ano o estágio em análise do comportamento, tá? E aí, Maria, o que aconteceu? Eu já tinha feito no terceiro ano de faculdade até o quarto ano terapia com a Lilian Frazão. Tá? A Lilian Frazão hoje é a minha parceira da coleção Gestalt Terapia, né? Que a gente tem fundamentos e práticas. Saiu só em Gestalt que isso aconteceria. Viu? Saiu agora o volume 7. Vai sair, na verdade, o impresso vai sair em dezembro, mas já saiu no e-book, tá? Mas olha só, aí eu já tinha feito, mas como eu gostava da análise do comportamento, eu falei, ixi, eu não quero continuar. Quando meu sobrinho morreu, e quando a gente está em intensa dor, a gente às vezes quer fugir de olhar para o sofrimento. Eu parei com a terapia com a Lilian. No quinto ano, então, quando eu estava fazendo atendimento, os professores sempre falam e os supervisores falam que a gente tem que fazer terapia. Então, eu pedi recomendação para minha supervisora de análise do comportamento, que naquela época chamava comportamental. Aí ela me deu uma indicação da Cida Barreto. Aí, vou na Cida Barreto. Só aluno de psicologia se preocupa com a abordagem que o terapeuta está seguindo. E eu falei no final da sessão, você é comportamental, né? A Cida fala, não, sou Gestalt terapeuta. Eu falei, putz, de novo, essa abordagem. Olha, a Cida me responde o seguinte, Karina, você gostou de mim? Eu falei, adorei você. Karina, você gostou da sessão? Eu falei, amei a sessão, nunca me senti tão acolhida. E ela mexeu num ponto fraco meu. Ela falou, eu vou te aceitar. O ponto fraco é que eu sempre fui muito carente, então o ponto de rejeição, né, me pegou. Ela falou, eu vou te aceitar, te atender, mesmo você não querendo fazer uma Gestalt terapia. Porque a importância que a gente dá é para a relação. Eu fiquei 5 anos com esta mulher, que aí até eu ir para os Estados Unidos, eu fiquei e ela mudou, fez com que eu mudasse a casaca, fez com que eu começasse a me aproximar, e entrei num grupo de estudos com o meu professor que tinha indicado a Lilian,
com Rodolfo Arguelles, que se tornou meu primeiro supervisor. E aí, amei a Gestalt, eu sou extremamente divulgadora da Gestalt, mas assim, não façam da nossa abordagem ou de qualquer abordagem um dogma, gente. É isso, tem a ver com a tua compreensão de vida, né? Eu só vou te pedir uma mensagem, porque a gente só tem 10 segundos para terminar a live. Vivam! Gestalt é o que acontece na nossa vida.